Hoje eu vou falar sobre sintomas IgE não mediado, né? O que é isso? O que é uma criança IgE não mediada? Então, é importante a gente entender que a alergia, a criança pode ativar vários mecanismos imunológicos, né? São mecanismos imunológicos diferentes, são caminhos diferentes, são células e anticorpos, né? São os dois caminhos possíveis para que ela ative na reação alérgica. Então, a criança, por uma imaturidade do sistema imunológico, ela vai entender naquele momento que a proteína de um alimento vai fazer mal ao corpo dela e esse sistema imunológico, esse sistema de defesa vai fazer uma guerra contra essa proteína do alimento que está tentando entrar no corpo dela. E vai surtir diversos sintomas, né? Nessa batalha onde morre dos dois lados, na verdade, né? Morrem até células do corpinho da criança, morrem também algumas células de defesa, mas nessa batalha, né, vai trazer sintomas inflamatórios para a criança. E aí esses sintomas podem acontecer na pele, podem acontecer na parte respiratória, podem acontecer no trato gastrointestinal, da boca até o ânus. A criança pode inflamar ali em alguns locais. Nenhuma criança alérgica, né, que faz reação a algum alimento, ela faz sintomas exatamente idênticos a outras, né? A criança pode ter um conjunto de sintomas diferentes da outra criança, isso é importante entender. Então, quando o corpo da criança é imaturo e entende que a proteína de um alimento vai fazer mal a ela, ao invés de entender que só a proteína de um vírus, a proteína de uma bactéria, né? Porque o reconhecimento através das proteínas vai fazer mal e entende de forma equivocada por uma hiperreação, né? Reage mais do que o normal, tenta defender mais do que deveria, na verdade, ele vai ativar algum mecanismo. Isso é individual, é da criança, né? A gente não tem como fazer testes antes da criança apresentar sintomas. Se um dia ela for alérgica, qual mecanismo imunológico vai ser ativado no corpinho dela, não tem como ainda a gente saber, né, nesse nível. Os sintomas começam, o médico vai ali levantar a possibilidade de ser, né, alergia à proteína do leite de vaca e existem dois mecanismos possíveis e um que mistura um pouquinho dos dois. Então, a gente tem um mecanismo IgE mediado, que é um mecanismo mediado por anticorpos, imunoglobulina E, né, que fica muito claro ali nos exames de IgE específica, onde o médico pode pedir exame de IgE específica no sangue da criança, para ver se a criança produz um anticorpo específico para o alimento ou até mesmo específico para uma proteína daquele alimento. A gente sabe que os alimentos têm diversos tipos de proteína. Algumas são mais alergênicas, outras menos, e dependendo do que a criança apresenta de reação, ela pode apresentar alergia a uma proteína ou outra do mesmo alimento, né? Por exemplo, o leite, as três mais alergênicas são as caseínas, né? Na verdade, a gente tem 5 tipos de caseína, mas se mede IgE para caseína, alfa-lactoalbumina e beta-lactoglobulina, que são proteínas do soro do leite. São as 3 mais medidas e as 3 mais alergênicas. Então, dá para medir, inclusive, a qual proteína a criança produz anticorpo. Ela pode produzir também para as 3 proteínas, né? Pode acontecer. E aí, o outro mecanismo imunológico é o mecanismo celular. São outras células de defesa, né, que estão envolvidas nessa mediação. Acredita-se que linfócitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos estão envolvidas nesses outros mecanismos de defesa, que são reações mais tardias, elas acontecem após 2 horas do contato com o alimento. A criança que é IgE mediada, né, que a reação é por anticorpos IgE, essas reações vão acontecer em até 2 horas, na grande maioria das vezes, ou até em pouquíssimos minutos ou até segundos. Acontece muito rápido ou até no máximo em 2 horas. Quando a criança ativa um mecanismo celular que não aparece nos exames de sangue, nem no prick test, que é o da picadinha ali, né, que o alergista faz no consultório, porque esses exames, gente, só medem a presença de anticorpo. Infelizmente, a gente ainda não tem exames nesse nível para medir a presença dessas outras células que fazem reação na criança. Então, para a criança que faz esses sintomas tardios, né, no mecanismo celular, não tem exame a ser feito.
Geralmente essas reações elas envolvem o trato respiratório, então é uma criança que pode apresentar ali um chiado constante, né? O meu filho tinha também, infecções respiratórias de repetição, né? Então todo esse quadro que o meu filho tinha, dessa parte respiratória sempre comprometida, desse trato gastrointestinal sempre comprometido, é muito característico da criança IgE não mediada que faz essa ativação por célula. Algumas coisas que o meu filho não tinha, mas que também são característicos de quadro de IgE não mediado, é o refluxo, né, um refluxo muito intenso associado. Eu já dei aula aqui sobre a questão do refluxo. É claro que a gente tem o refluxo fisiológico, que é por uma imaturidade ainda, né, do trato gastrointestinal. As válvulas que fecham aí, por exemplo, entre o esôfago e o estômago ainda estão muito fraquinhas, muito frouxas. O peristaltismo, que é o movimento também do tubo digestivo empurrando esse alimento para baixo, também não está tão amadurecido. O alimento é muito líquido, né? Então essa criança tende a refluir. Mas se ela reflui, o líquido volta do estômago para a boca, às vezes chega a exteriorizar, chega a sair, como pequenos vômitos ou golfadas, né? Golfadas que a gente chama. Mas o bebê está bem, ele não recusa o peito, ele não recusa a mamadeira, ele não chora, ele não se contorce de dor, ele não começa a mamar e mostra sinais de desconforto, né? E ele tem um bom ganho de peso, é um refluxo fisiológico, é o bebê golfador feliz que a gente chama. É realmente por uma imaturidade, mas não está prejudicando o bebê. Agora, se a criança faz esse refluxo, às vezes sai, às vezes não sai, a mãe escuta um barulhinho, a mãe percebe, gente, quando tem alguma coisa voltando, o bebê faz como se fosse uma ânsia de vômito até, né? O líquido começa a subir e descer, às vezes não chega a sair. Mas aí a criança fica irritada, a criança demonstra dor assim que ela começa a mamar, ela joga o pescocinho para trás, né? Isso é muito característico da criança que sente dor de queimação nessa parte, porque o que acontece, gente? Quando o líquido que está ali no estômago, o leite materno ou a fórmula, ele começa a voltar, ele volta junto com o conteúdo gástrico. E tem ácido ali, um ácido que é para digerir o alimento. O estômago tem todo um revestimento ali para suportar aquele ácido, mas o esôfago não tem. Então, na medida que esse ácido volta junto com o alimento, vai começar a machucar mesmo, a ferir a parede aqui do esôfago, que é o caninho que liga a boca até o estômago. Então, começa a quase que digerir mesmo aquela parede, a inflamar mesmo aquela parede, traz muita dor e muito desconforto. Então, se a criança está começando a recusar o peito, joga o pescoço para trás, está recusando a mamadeira, começa a mamar, está com fome, começa a mamar e começa a sentir dor, né? Isso acaba que influi também na quantidade que ela consegue mamar e compromete o ganho de peso. A criança está muito irritada, com muita dor, pode ser a doença do refluxo. A doença do refluxo, gente, ela pode acontecer em decorrência da alergia à proteína do leite de vaca, ser um sintoma da alergia à proteína do leite de vaca ou não, né? O médico que vai avaliar essa questão. E como que a gente chega nessa conclusão? Como é uma possibilidade ser alergia à proteína do leite de vaca, né? Se a mãe está em aleitamento materno exclusivo, ela tem que fazer a dieta de restrição da proteína e os cuidados do dia a dia, né? Isso é muito importante, na grande maioria das vezes não é só a dieta pura e simplesmente, tem que entender como fazer a dieta, tem que entender como ler rótulo, tem que entender se tira, né, um alimento, o que coloca no lugar, isso é muito importante, tem que entender os cuidados do dia a dia, na grande maioria das vezes, que a família tem que fazer para que realmente essa criança não tenha um contato com a proteína do leite de vaca ali e consiga acalmar o sistema imunológico e desinflamar, né, fazer com que aqueles sintomas parem, porque na medida que ela não tem o contato com a proteína que causa isso tudo nela, ela vai desinflamar e ela vai ficar bem, vai viver uma vida normal. Mas tem que, né, a família tem que ser muito bem instruída, a mãe tem que ser muito bem instruída. Agora, se a criança está em aleitamento, está em uso de fórmula e não em aleitamento, né, e começou a ter esses sintomas com o uso da fórmula, a fórmula tem que ser trocada por uma fórmula hipoalergênica, tem algumas no mercado, e a orientação deve ser feita de forma individualizada, porque vai depender da idade da criança, do tipo de sintoma, né? Tem algumas fórmulas que são mais indicadas para alguns casos, outras para outros, então aí realmente, né, o médico ou o nutricionista que está acompanhando o caso que tem que avaliar e prescrever o uso da fórmula. Se a criança começou a ter esses sintomas já maiorzinha, na medida que ela começou a ter contato com o alimento,
alimentos, aí a criança vai ter que fazer a dieta de restrição, né? A gente vai ter que observar aí o que ela estava tendo contato com a proteína do leite de vaca e retirar aquilo da dieta da criança. Então são os 3 níveis, né, de dieta que a gente teria aí. E o refluxo, ele pode ser sintoma totalmente da alergia, a gente vai saber fazendo a dieta bem feita. Na grande maioria dos casos, a criança não tem só o refluxo como sintoma, então se você faz a dieta bem feita, os outros sintomas melhoram e o refluxo às vezes até dá uma melhorada, mas ele não some totalmente. A criança tem a doença do refluxo e a alergia. Se você faz a dieta, né, a criança tem só a característica da doença do refluxo, faz a dieta por pelo menos 30 a 45 dias, mas tem que ser uma dieta bem feita, bem orientada, às vezes não é só do leite, tem outros alimentos envolvidos, né? O profissional vai avaliar toda essa questão, orienta bem a dieta e os cuidados no dia a dia, e durante esses 30 a 45 dias não há qualquer melhora no refluxo da criança, então pode ser uma doença do refluxo não associada à alergia. Então o médico vai descartar a possibilidade de alergia e vai tratar apenas a doença do refluxo. Tá? Eu tenho pacientes que têm as duas coisas, tem a alergia, a gente controla a alergia, os outros sintomas melhoram, mas existe a doença do refluxo que tem que ser feito o tratamento específico para a doença, né, que é medicamentoso, não tem como, até que a criança amadureça e pare de fazer esse refluxo, né, que incomode tanto, que tire a qualidade de vida dela. Isso pode acontecer geralmente até 2 anos de idade. Mas eu tenho crianças que a gente controla a dieta e os cuidados do dia a dia, né, tira a proteína que está causando reação ali na vida da criança e o refluxo, né, a doença do refluxo, os sintomas ali de doença do refluxo somem completamente. Então vai depender da criança, por isso que eu falei aqui no início dessa nossa live que cada criança, cada alérgico é único, né, é muito individual. Então meu filho tinha sintomas respiratórios e mais intestinais, mas não tinha refluxo. Tem criança que tem refluxo e sintoma respiratório. Tem criança que tem sintoma gastrointestinal e alguns outros sintomas de pele, né, como dermatite atópica também pode acontecer. Tem crianças, gente, que tem, né, dependendo do alimento, ele ativa uma via ou ativa outra. Eu tenho, por exemplo, pacientes dentro do meu programa de acompanhamento online, né, que hoje eu trabalho só com crianças com alergia alimentar. Eu tenho crianças que são IgE mediadas para leite, né, então fazem reação em até 2 horas, com placa vermelha, né, urticária e edema, né, o edema pode aparecer ou não, edema de olho, boca, aqueles inchaços, né, que faz esse tipo de reação para leite, que é do mecanismo IgE mediado, e para soja, por exemplo, faz reação IgE não mediada, com sintoma gastrointestinal mais tardio. Eu tenho crianças que fazem sintomas IgE não mediado para o leite, com sintoma respiratório e gastrointestinal quando tem um contato com leite, mas quando tem um contato com o ovo, faz urticária, faz sintoma IgE mediado. Isso também pode acontecer. Eu tenho crianças que fazem, por exemplo, sintomas IgE não mediado para o leite, sintoma gastrointestinal, mas faz sintoma misto com a presença, por exemplo, do trigo ou do ovo, que faz dermatite atópica, né? Que é o outro mecanismo onde tem a presença de células e pode ter a presença do anticorpo também. E quando podem acontecer esses 2 mecanismos em conjunto, a gente chama de mecanismo misto, a criança geralmente apresenta a dermatite atópica, a asma ligada à alergia, lembrando que nem toda dermatite atópica é ligada à alergia e nem toda asma é ligada à alergia, né? Estima-se, por exemplo, dentro das dermatites atópicas de moderada a grave, que cerca de 35% dos casos tenham um alimento como disparador da dermatite. Lembrar também, né, sempre falo aqui com vocês que a dermatite ela é multifatorial. Então, muitas vezes, tirando o alimento há uma excelente melhora, mas tem que fazer o tratamento da dermatite, hidratando essa pele, que é uma pele muito sensível, que resseca muito fácil, tendo os cuidados no dia a dia e também com excesso de calor, né? Porque às vezes o próprio engatinhar da criança e um correr esquenta tanto o corpo da criança que piora o quadro da dermatite. Então tem que fazer esse tratamento, esse acompanhamento com o alergista também, isso é muito importante. E aí, gente, dentro do quadro das IgEs não mediadas, então, dos sintomas respiratórios e gastrointestinais, um outro sintoma intestinal que o meu filho não apresentava, porque ele apresentava diarreia, mas pode acontecer em algumas crianças, é a constipação intestinal, né, que é a prisão de ventre, a criança ficar longos períodos aí sem evacuar.
Dentro do quadro aí da criança em aleitamento materno exclusivo, a criança pode ficar até uns 4, 5, até estima-se que 6 até 7 dias sem evacuar, que estaria dentro do normal em aleitamento materno exclusivo, tá? Desde que ela não apresente nenhum sintoma clínico de desconforto. Quando ela evacua, a consistência do cocôzinho, né, aquela consistência ali do leite materno mais líquido com os gruminhos, está amarelo, a criança não sente dor, não tem distensão abdominal, aquele excesso de produção de gases, a barriguinha fica dura, né, não chora para evacuar, não sai muco e sangue nas fezes, né, clinicamente a criança está bem, né, não tem nenhum outro sintoma, ela passa mais tempo sem evacuar, mas quando evacua, ela evacua normalmente, consistência normal, o cheiro do cocô está normal, está tudo bem. Só que tem crianças que têm a constipação como sintoma da alergia alimentar, passam aí às vezes esse mesmo período sem evacuar, mas tem muita distensão, muita dor, muito desconforto, choram muito para evacuar. O cocôzinho, né, por ficar muito tempo retido ali, o organismo vai puxando água, o cocô fica duro, né, pode até provocar um fecaloma, que são essas fezes endurecidas que não saem mesmo, então isso tem que ser tratado realmente, né, na grande maioria das vezes também. Com a retirada da proteína que causa alergia, esse quadro melhora, só que, claro, o médico tem que investigar para ver se não é uma constipação aí por um outro motivo que também precise de um tratamento, tá? Então, isso é importante também dizer aqui para vocês. Mas a constipação pode ser um sintoma da alergia à proteína do leite de vaca ou de alergia a algum outro alimento.